A ciência não é uma linha reta. Às vezes, ela avança. Às vezes, ela tropeça. E, em raros momentos, encontra algo tão absurdo que até os pesquisadores param e pensam: isso não era para existir. Hoje, você vai ver 10 descobertas reais que assustaram cientistas, bagunçaram teorias e abriram novas perguntas. Do espaço profundo ao fundo do mar, da pré-história ao interior do cérebro humano. Cada revelação mostrou a mesma lição. Quando a realidade contradiz a expectativa, a ciência fica mais forte. Então respira fundo. Porque esta contagem regressiva começa agora. No número 10, nós começamos no espaço. O telescópio James Webb encontrou uma galáxia chamada Jades, GS, Z14, 0 tão distante que estamos vendo algo que existia apenas cerca de 290 milhões de anos depois do Big Bang. E o problema não foi só ela estar lá. Ela era brilhante. Era grande. Era madura demais para uma época tão cedo do universo. Isso assustou os astrônomos porque os modelos previam galáxias iniciais menores, mais lentas, mais tímidas. Em vez disso, surgiu um monstro cósmico precoce. De repente, ficou claro que as primeiras galáxias podem ter crescido e se enriquecido muito mais rápido do que imaginávamos. A surpresa não destruiu a cosmologia. Ela a forçou a melhorar. No número 9, descemos para o oceano, onde o silêncio é absoluto e a pressão é brutal. A mais de 2.800 metros de profundidade, pesquisadores documentaram verdadeiros berçários de polvo ao redor de fontes hidrotermais. Milhares de animais migram para esses pontos, acasalam, chocam os ovos e morrem ali. Parece improvável. Quase poético. E foi isso que espantou os cientistas. Como um ambiente tão extremo poderia funcionar como incubadora natural? A resposta é que pequenas ilhas de calor no fundo do mar podem criar refúgios perfeitos para a reprodução. Isso muda a nossa visão sobre a vida nas profundezas. E sugere algo ainda mais inquietante. Deve haver muitos outros berçários escondidos, esperando para serem descobertos. No número 8, voltamos à superfície, mas atravessamos o tempo. Pegadas humanas fossilizadas em White Sands, no Novo México, foram confirmadas com idades entre 23.000 e 21.000 anos. Isso empurrou a presença humana na América do Norte para o auge da Era do Gelo. E por que isso foi tão chocante? Porque obrigou os pesquisadores a reverem rotas de migração, datas e até a forma como esses grupos sobreviveram em um continente muito mais hostil do que o imaginado. Não eram visitantes tardios de um mundo acolhedor. Eram pioneiros enfrentando frio, escassez e paisagens perigosas. Uma simples pegada virou uma mudança inteira na história humana. No número 7, a descoberta vem da biologia, mas parece coisa de filme. Cientistas conseguiram reviver vírus gigantes preservados no permafrost, mostrando que eles podem continuar infecciosos depois de mais de 48.500 anos congelados. O choque aqui é duplo. Primeiro, porque a natureza pode arquivar patógenos por tempos quase inimagináveis. Segundo, porque o degelo moderno pode reabrir esse cofre biológico do passado. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de gelo derretendo e liberando fragmentos de uma biosfera antiga. Para os pesquisadores, isso acendeu um alerta poderoso. O passado não está totalmente morto. Ele pode voltar. No número 6, retornamos ao espaço, mas agora com uma pista sobre a origem da vida. As amostras do asteroide Bennu, trazidas pela missão Osiris-Rex, revelaram aminoácidos, nucleobases e minerais ligados à presença de água. Em outras palavras, os ingredientes químicos da vida estavam lá. E isso assustou e animou os cientistas ao mesmo tempo. Assustou porque reforça o quanto o espaço pode ter sido generoso em fornecer matéria-prima para a Terra primitiva.
Animou porque fortalece a ideia de que a vida pode não ser um milagre isolado, mas o resultado de uma química muito mais espalhada pelo universo. Bennu não trouxe respostas finais. Trouxe uma nova origem possível. No número 5, a surpresa vem do fundo do oceano novamente, mas agora em outro tipo de mistério. Em uma região rica em nódulos polimetálicos, sensores registraram aumento de oxigênio ao longo de 2 dias, chegando a mais de 3 vezes o nível de fundo, em um lugar sem luz, sem sol, sem plantas, sem fotossíntese. Mesmo assim, o oxigênio apareceu. Isso abalou os pesquisadores, porque a hipótese é que esses nódulos funcionem como uma espécie de geobateria, gerando oxigênio por processos eletroquímicos. Se isso se confirmar, muda nossa compreensão sobre ecossistemas abissais. E também sobre mineração em mar profundo. Mexer ali pode significar mexer em um sistema que ainda nem entendemos direito. No número 4, a história antiga fica mais impressionante ainda. Em Kalambo Falls, na Zâmbia, arqueólogos identificaram o uso estrutural mais antigo de madeira já registrado, uma construção com pelo menos 476 mil anos. Isso é anterior à nossa própria espécie. E é justamente isso que deixou os cientistas desconcertados. Porque madeira apodrece. Quase nunca sobrevive. Então, encontrar evidência de uma estrutura tão antiga sugere algo muito mais sofisticado do que se esperava: planejamento, organização e tecnologia perecível. Não eram apenas seres coletando materiais. Eram construtores. A descoberta abriu uma janela para uma inteligência ancestral que o registro arqueológico quase sempre esconde. No número 3, a descoberta dá um arrepio moderno. Um estudo encontrou micro e nanoplástico acumulados no cérebro em níveis significativamente maiores do que em órgãos como fígado e rim, com forte presença de polietileno. Ainda não é uma sentença sobre causa e efeito, mas é um alerta enorme. Porque o que parecia uma poluição distante pode estar atravessando barreiras biológicas e chegando ao órgão mais sensível do corpo. Imagine olhar para um cérebro humano e descobrir que ele está carregando plástico. É exatamente esse tipo de imagem que fez os pesquisadores pararem. A pergunta agora não é só se isso acontece. A pergunta é o que isso faz conosco ao longo do tempo. No número 2, o espaço volta a nos surpreender com uma galáxia gigantesca e já morta cedo demais. A Ruby EGS QG1 foi confirmada espectroscopicamente como uma galáxia que havia parado de formar estrelas quando o universo tinha cerca de 1,2 bilhão de anos. O mais chocante é a velocidade. Ela teria acumulado cerca de 10 sobrescrito uma massa solar em estrelas em apenas 200 milhões de anos. Rápido demais. Raro demais. Grande demais para os modelos padrão. E isso obrigou os cosmólogos a repensarem como as galáxias crescem, envelhecem e entram em apagão. Às vezes, o universo não apenas acelera. Ele desafia o roteiro inteiro. E no número 1, chegamos a uma descoberta que mistura história antiga com terror biológico. DNA antigo revelou surtos letais de peste em caçadores-coletores ao redor do Lago Baikal, na Sibéria, há cerca de 5.500 anos. Em 42 indivíduos analisados, 18 carregavam Yersinia pestis, indicando 2 surtos separados. O que assusta aqui é a implicação. Durante muito tempo, imaginou-se que epidemias explosivas dependeriam de cidades densas, agricultura e grandes aglomerações. Mas esses achados mostram que doenças devastadoras também podiam atingir comunidades pré-agrícolas. A peste já circulava muito antes dos cenários clássicos de pandemia.
E isso muda a forma como entendemos a relação entre humanos, mobilidade e doença. No fim, todas essas descobertas contam a mesma história. A ciência não avança quando tudo sai como esperado. Ela avança quando o inesperado aparece. Quando uma galáxia surge cedo demais. Quando o oceano produz oxigênio no escuro. Quando uma pegada antiga muda a cronologia humana. Quando até o cérebro nos obriga a encarar o presente de outro jeito. O espanto não é o fim da ciência. É o começo. Se você quer a parte 2, comenta a parte 2 e se inscreve.